Oi, gente, bom dia! Como é que vocês estão? Hoje, no nosso terceiro encontro do Desbravando Clarice, eu vou trazer justamente o terceiro romance da autora, que se chama A Cidade Sitiada. Pausa pra thumb. Bom, gente, acho bem importante também a gente situar um pouquinho, né, como que estava a Clarice. Eu sempre gosto de fazer essa contextualização de como que ela estava no ano de 1949, que é justamente quando ela escreve esse terceiro romance. Então, esses três que a gente comentou até agora, eles são três romances que ela escreveu antes dos 30 anos. Então é realmente bem, sabe, marcante a gente pensar nisso. Em 1949, a Clarice estava morando na cidade de Berna, na Suíça, que eu não sei se vocês conhecem, mas costuma ser uma cidade super fria. As pessoas também, né, têm tendência a ser um pouquinho mais pra dentro, tal, mais introspectiva. E Clarice teve realmente crises de solidão e aumentou bastante também a depressão dela, que ela já tinha, mas agora foi um momento de ápice, porque ela ficava muito sozinha, né? O marido também morava com ela, mas ao mesmo tempo tinham várias tarefas, como diplomata, precisava estar sempre viajando, e a família estava muito longe, né? A família estava aqui no Brasil, se não me engano, ainda no Recife. Clarice morou, né, no Recife, em Alagoas, nasceu na Ucrânia, morou no Brasil, estava em Nápoles até pouco tempo atrás, assim que ela se casa com o Mauri, mas agora ela está em Berna, nessa segunda cidade aí, viajando com o marido depois de casada, marido diplomata. Enfim, em 1949 também, que é o ano que ela publica e para de escrever esse livro, é quando ela tem o seu primeiro filho. Então ela escreve esse livro grávida, e isso faz toda a diferença quando a gente para pensar e ler esse livro. Já vou explicar por quê. Então é muito interessante isso, né? Ela costuma até brincar, não sei se é um exagero de Clarice, porque eu acho que Clarice era um pouco dada aos exageros, mas ela diz que assim que ela terminou o último capítulo, ela foi direto para a maternidade parir. Então, assim, é isso, é maternidade. Lembrando que o nome desse livro se chama A Cidade Sitiada, e eu acho que tem muito a ver com esse estado da Clarice, né, de se sentir sitiada, presa, afastada, enfim, desse ser interior, né, da sua família, dos seus amigos, dos seus amados, dos seus queridos, muito sozinha. Então a gente tem um pouco a Lucrécia aí nesse lugar de Clarice, mas também é muito interessante a gente pensar que a cidade sitiada, né, que é o nome do livro, na verdade o nome dessa cidade é São Geraldo. E para quem não sabe, São Geraldo, santo, né, Geraldo, ele é um santo que a maioria das grávidas são devotas, né? Um santo mais voltado à maternidade. Então tudo vai ter a ver com tudo. Vou explicar agora um pouquinho mais sobre o livro, justamente, né? Muitos vão falar que a personagem principal desse livro é a Lucrécia Neves. Na verdade, ela está em todas as cenas do livro, praticamente. Se não me engano, vai ter um capítulo que ela não vai estar presente, mas na maioria dos capítulos ela está. Então, ela é considerada aí a nossa personagem principal. Mas eu ouso dizer que, eu não sei se eu posso dizer dois personagens principais, acho que sim. A segunda personagem principal desse livro, com certeza, é a cidade. E principalmente o relacionamento Lucrécia e cidade. Eu nunca vi isso na minha vida, uma cidade fazer tanta diferença numa narrativa, numa história. A cidade aqui, ela literalmente quase tem sentimentos. Ela possui coisas, entendeu? Ela tá ali em constante relação com a personagem Lucrécia. Pela primeira vez, a Clarice aqui, ela vai situar a gente, a cidade sitiada, ela vai situar a gente no tempo e no espaço. Nos outros romances dela, ela não fazia muita questão de falar quando que tinha acontecido isso ou onde tinha acontecido isso. Aqui não, aqui a gente já tem uma ideia um pouquinho mais clara sobre o que está acontecendo. Inclusive, isso me ajudou bastante a entrar no livro. Para muitas pessoas isso não ajuda nem um pouco, mas para mim foi ótimo. Saber que eu estou lidando com uma cidade no interior, no subúrbio, enfim, no subúrbio de uma cidade bem pequena, chamado São Geraldo, em 1920 bolinhas. Então você imagina aí já, entendeu? No meu clube a gente brincou que a gente imaginava aquela novela de Chocolate com Pimenta. Então eu imaginei bastante essa visão na minha cabeça. Chocolate com pimenta é essa cidade que eu estou lidando. Beleza. Dentro dessa cidade a gente tem a Lucrécia, que é a nossa personagem principal. Uma coisa interessante também, pela primeira vez uma personagem tem um sobrenome, né? Lucrécia Neves. Ela é Lucrécia Neves.
E aí Lucrécia Neves tem alguns namoradinhos na cidade, nananana, e ela também tem uma relação com a mãe. Tem um capítulo especial que ela vai lidar bastante com a mãe, e é muito interessante essa relação das duas, porque pela primeira vez Clarice vai trazer uma mãe também, porque no primeiro romance a Joana não tinha mãe, ela já meio que estava órfã ali, né? A gente não fala muito sobre a mãe dela. E no segundo romance, a mãe é muito afastada, ela é meio depressiva, meio triste, meio, né, cheia de névoas ali na frente dela, e a gente não fala muito dela também. Aqui não, a gente tem a Ana, que é uma personagem que tem nome, que tem cara, que tem anseios e quer mais a filha, e é muito carente e queria ter saído de São Geraldo, mas a filha gosta muito de São Geraldo, mas aí ela quer sair, e agora uma forma dela se ver saindo é a filha casando, né, e tendo as suas ambições, e na verdade Lucrécia já tem ambições por si só, né, então, enfim, é um prato cheio. Lucrécia Neves, portanto, quer sair de São Geraldo, que é essa cidade que está em constante mutação. Ela está mudando muito, né, a gente vê que é uma cidade pequena, de subúrbio, que tem muitos cavalos, por exemplo. O cavalo é um personagem aqui também bem interessante da gente pensar. Mas tem os cavalos que estão, no caso, numa briga com os automóveis, entendeu? Que são impacientes, e os cavalos que são vagarosos, e fumaças e fábricas, e é esse aqui o contexto dessa cidade. O que acontece? Lucrécia, nessa ambição muito grande, de querer ser grande, de querer sair dessa cidade, né? Que ela sempre quis ver como um cartão postal ali, e falar tchau, tchau, ela se casa com um cara que estava bem mais próximo da cidade grande do que ela, né? Que é um forasteiro que se chama Matheus Correia. Ela tinha lá os seus namoradinhos na cidade, mas ela prefere, às vezes, o mais feio da cidade grande, o mais velho, assim, o mais diferente dela, do que o mais bonitinho da cidade pequena, né? Muitas pessoas são assim mesmo. Então, enfim, ela se casa com Matheus Correia. Muito interessante também que o capítulo, né, que inaugura esse casamento, que fala um pouco dessa relação, se chama A Traição. E eu acho que é uma traição tanto à cidade, vamos dizer assim, né? Acho que eu tô sendo meio exagerada, a traição à cidade, mas eu acho que é uma traição aos namoradinhos dela também, né? Mas é uma fidelidade muito grande à sua ambição, que era isso que ela sempre quis. Então ela gostou, assim, quando ela foi para a cidade grande, ela começou a reparar muitas coisas diferentes da cidade pequena, mas ela gostava disso, sabe? De se sentir desconhecida num lugar onde ela era muito menor, porque numa cidade grande você é muito maior, e agora na cidade pequena você é muito maior, na cidade grande você é muito menor. E ela gostava de se sentir célebre, que ela dizia, e desconhecida. Então ela era famosa na cabeça dela, mas ela era desconhecida porque ela era um pontinho daquela engrenagem, daquele sistema todo. Então isso faz com que ela se sinta muito bem. Eu acho que é muito uma felicidade de se sentir menor, porque você se sente pertencente a algo maior. Eu acho que isso que exprime todo esse sentimento da Lucrécia nesse momento, e ela se torna Lucrécia Neves Correia. É muito legal e é muito interessante como que a Clarice, ela traz a Lucrécia como Lucrécia Neves, e depois que ela se casa, Lucrécia Neves Correia, em dado momento, não necessariamente depois do casamento, mas ela tem esse momento Lucrécia Neves Correia, que é o que ela sempre quis ser, sabe? Essa moça que é mais robusta, porque come bem, porque se alimenta bem, porque tem melhores condições, porque foi para um outro nível, né? Subiu de vida, teve uma mobilidade social aí, e depois ela relembra algumas pessoas e acaba encontrando outras pessoas da infância, da juventude dela, que vão tratar ela como Lucrécia Neves. Então existem várias personas dentro de Lucrécia. Isso é muito interessante e dá para reparar quando ela vai usar o sobrenome X e não usar o sobrenome tal. Então percebam isso também, porque é bem legal. E aí, em dado momento, é muito interessante também pensar que ela se casa com um rapaz que está muito mais próximo da cidade grande, de fato mora na cidade grande, mas ele não mora numa casa, ele mora num hotel. Então ele também não é pertencente 100%, sabe? O livro vai dizer que ele é um forasteiro. Ele tem isso de ser forasteiro, de nunca se sentir pertencente a lugar nenhum. Esse é o Matheus, que é um homem bem mais velho do que ela acaba se casando. E aí, em dado momento, é muito interessante também, porque por mais que ela esteja na cidade e ela fica bastante dependente desse marido, né, fica em casa o dia inteiro e tudo mais, num primeiro momento eles vão para alguns lugares, como por exemplo, eles vão para o museu, e aí no museu ela tem esse embate, né, de progresso versus tradição ou antiguidade, vamos supor assim. Ela fala, em São Geraldo é assim, aqui é assado. São Geraldo sempre vai estar com ela, né? Como já dizia Thaís Araújo,
sujo. Você sai do Meyer, mas o Meyer não sai de você. E a Lucrécia é meio que isso. Você sai de São Geraldo, mas São Geraldo não sai de você. E nesse caso, São Geraldo quase fala com ela, assim, sabe? Então tem uma relação muito, muito, muito interessante. E ela acaba voltando para a cidade de saudade. Eu pensei no primeiro momento que ela ia voltar só para dar um oi, galerinha, saudade da vizinha. Porém, não, ela volta de fato, assim, para a cidade, sabe? E é muito louco, porque quando ela volta para a cidade, ela se sente uma dupla forasteira. Ela se sente estrangeira quando ela tá na cidade grande, porque São Geraldo ali sempre vai estar no coração dela e nela como um todo. Mas ao mesmo tempo, quando ela vai para São Geraldo, ela também não se sente mais pertencente, porque essa cidade já mudou bastante e porque ela tá diferente também. Você repara que existe muito uma coisa de imitação assim na cidade, né? Ela imita como as pessoas interagem, como as pessoas falam, os recursos, o vocabulário, a gramática, são pessoas que têm um pensamento mais complexo, entre muitas aspas, e ela gosta disso. E pra mim, assim, uma das cenas que mais me causou comoção, que eu fiquei maluca, uma cena muito simples, mas ao mesmo tempo que diz tanto, tanto, que é quando ela consegue uma fotografia, provavelmente com o marido dela aqui, né, no caso na poltrona. Eu imaginei assim, o marido na poltrona e ela aqui tirando uma foto, e era aquelas fotos de pólvora, tipo... sabe? Aí sai assim na chapa. E aí nessa foto ela tá do jeito que ela sempre quis estar, que é a Lucrécia Neves Correia, sabe? Mais gordinha, mais rica, mais poderosa, mais, enfim, mais não sei, na ascensão que ela sempre almejou, né? Então pra ela esse é o retrato de que ela venceu na vida, vamos supor assim, é a glória, o apogeu. Aqui ela chegou. E aí depois que ela tira esse retrato, ela diz que ela se sente, ah não, agora eu posso ser mais livre. Então ela chegou aqui. E agora o que eu faço? Agora eu vou ser mais livre. Eu acho que todo mundo tem um pouco esse momento, sabe? Você quer tirar aquela foto, depois você pode ser livre. Quer dizer, tomara que você não vire refém dessa foto, né? No caso, ela não virou refém dessa foto. E ela vai pra uma ilha. Se eu não me engano, o marido dela manda ela pra uma ilha, vai fazer uma viagem, porque eu acho que ele trai bastante ela, ele é bem machistinha. Ele é bem machistoide, ele fala que, tudo bem, é normal, é o sistema deixa, né, os homens traírem as mulheres, mas ai de uma mulher trair um homem, né, ter uma outra relação. Então, e ela concordando, assim, claro, não, imagina. E aí ele vai fazer umas viagens de negócios e aí deixa ela numa ilha, na qual ela vai relembrar, encontrar um dos namoradinhos, né, que era o Dr. Lucas, que também já é casado, enfim, não vou dizer spoilers, mas eles vão ter esse encontro. E aí é interessante porque agora é a Lucrécia Neves. Por mais que ela seja Lucrécia Neves Correia, casada, enfim, ela não se divorciou, ela agora relembra como ela era antes, né, disso tudo acontecer, enfim. Então, gente, não vou falar mais sobre o final, jamais vou falar sobre o final aqui, mas queria dizer que esse livro pra mim saiu muito, 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 muito melhor do que o esperado. Eu fiquei, assim, muito contente. Para mim foi muito mais fácil entrar nessa história por causa de todos os motivos que eu já mencionei. A questão da contextualização, de mostrar um lugar, de mostrar uma data. Para mim isso é muito importante. Clarice é uma safada, né? Porque ela sempre dizia que ela gostava de ler livros que fossem assim, que fosse um romance mais simples de ler, né? Um romance policial e tudo mais, quando na verdade ela não abria mão de fazer, né, comoções e sentimentos e fluxo de consciência, que é muito mais difícil para ler do que uma coisa mais, né, começo, meio e fim. E eu acho que esse livro foi, até agora, que a gente já leu, um dos que tem mais começo, meio e fim. Para mim foi muito fácil. A leitura foi muito gostosa, foi muito tranquila. Em muitos momentos eu me identifiquei bastante com a personagem, então isso ajuda bastante. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha, eu espero do fundo do coração que vocês leiam um livro, que vocês comentem aqui embaixo pra gente trocar uma ideia, porque eu adoro fazer isso. Se possível, curte, siga o meu canal, compartilhe e até o próximo vídeo.